nesta noite, cantando louvores ao nosso Deus nesta quarta-feira, neste dia tão especial, onde você saiu da sua casa para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Esse texto é um texto maravilhoso, um texto que eu não fiz aqui uma exposição ainda na igreja sobre a grande tribulação. E é um texto do Evangelho de Mateus mais difícil de fazer a exposição dele. Mas espero que possamos entender sobre a grande tribulação para o nosso crescimento espiritual e como igreja estejamos preparados para enfrentarmos os sofrimentos, as aflições da vida, as tribulações da vida na presença de Deus para a glória de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24 e nós estaremos lendo o versículo 15 até o versículo 28. Abra sua Bíblia nesse texto, você que está em casa também acompanhando a transmissão, que Deus abençoe muito a sua família e que Deus possa falar ao seu coração. Vamos ler esse texto com alegria. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez, vamos ler esse texto juntos, né, e que possamos pedir a Deus que fale ao nosso coração e que possamos entendê-lo no nome do Senhor Jesus. Mateus 24, 15 a 28 diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Que esse texto, Deus, que foi inspirado pelo Espírito Santo, possa, ó Deus, tocar a nossa vida, e que o Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes para que possamos entendê-lo. Que a Tua palavra, Deus, possa trazer edificação para todos nós, e que possamos entender, ó Deus, a mensagem sobre a grande tribulação, que o Senhor mesmo diz que haverá. Ó Deus bendito, que o Senhor nos prepare para os sofrimentos da vida, ó Deus, em prol do Evangelho. Em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada, até o dia final, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. A igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Para os dispensacionalistas, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, o mundo então entrará num período de 7 anos de tribulação, em que o anticristo chega ao poder, após a inesperada remoção de todos os crentes, porque os crentes foram arrebatados. Então o anticristo faz um tratado de paz durante 7 anos com Israel, para em seguida voltar-se contra Israel. Depois de 3 anos e meio, eles rompem então o acordo, e o mundo então é mergulhado numa crise geopolítica que termina na batalha do Armagedon. É o que pensa os dispensacionalistas sobre a grande tribulação.
No entanto, para os arminianistas, para a igreja reformada, para a igreja presbiteriana, a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Deus não nos livra da grande tribulação, mas na grande tribulação. Deus não livrou Israel do deserto, mas no deserto. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha acesa, livrou na fornalha acesa. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, livrou na cova dos leões. O anticristo se manifestará e instalará o seu reino, e será um período de grande perseguição e sofrimento contra a igreja, vai se levantar contra tudo que se chama Deus, vai se opor a tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A palavra anticristo quer dizer contra Cristo, contra o cristianismo, contra a fé cristã, ou anti quer dizer em lugar de, quando ele se coloca no lugar de, como o Papa se coloca como vigário de Cristo na terra, como um representante, né, de Cristo na terra, e ele se coloca como no lugar de Cristo, é um dos anticristos. Toda pessoa que se levanta contra Cristo é um anticristo, ou que se coloca no lugar de Cristo também é um anticristo. No entanto, meus irmãos, quando Cristo se manifestar na sua segunda vinda, ele matará o anticristo com o sopro da sua boca, diz a palavra de Deus. Então, a igreja não está isenta das aflições da vida. O Jesus chega a dizer o seguinte: no mundo passais por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. O Senhor Jesus não nos isenta da dor, do sofrimento, das aflições. E no sermão profético, chamado sermão escatológico de Cristo, ou o pequeno Apocalipse, aqui no capítulo 22 de Mateus, nós encontramos sinais da graça, juízo e oposição. Nós já falamos na mensagem que eu preguei aqui no domingo, não nesse domingo agora, mas no outro domingo, no domingo passado, né? Sinais da graça é a pregação do Evangelho. O sinal da graça de Deus, onde o Evangelho será pregado para todas as nações, então virá o fim. Os sinais do juízo são guerras, terremotos, fomes, epidemias. Tivemos uma pandemia alguns anos atrás. E sinais que indicam também a oposição a Deus, que é a tribulação, a apostasia, o anticristo. E quando esses sinais ocorrem? Ao longo do período entre a primeira e segunda vinda de Cristo. Então, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nós estamos vivendo os últimos dias. E por causa da oposição continuada do mundo ao reino de Deus, os cristãos devem esperar sofrer tribulações e perseguição de uma ou outra espécie durante toda esta era, chamada a era cristã, até a volta de Jesus. Além do mais, meus irmãos, esse sinal crescerá em intensidade. Embora o sinal da tribulação não é restrito ao tempo do fim, somente no fim, algumas pessoas pensam que essa passagem é futurista, só vai acontecer lá no finalzinho. Outros pensam que esta grande tribulação já aconteceu no ano 70, com a destruição de Jerusalém. Mas esse texto mostra para nós que esses sinais de oposição vão acontecer entre a primeira e segunda vinda de Jesus. Então haverá uma grande tribulação antes de Cristo retornar. E a grande tribulação é um momento de grande aflição, um momento de grande sofrimento, de grande crise. E no texto lido, Jesus fala sobre o abominável da desolação. Veja o que diz o verso 15. Vamos ler comigo? Olha o que diz o texto. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda.
Você já leu Daniel? Se você não leu, leia Daniel. Jesus está falando só, olha, quem lê, entenda. Desse abominável da desolação. E essa expressão, o abominável da desolação, retrata a profanação do templo predito por Daniel. E nós iremos ler algumas passagens de Daniel, onde fala do abominável da desolação. Primeiro, Daniel 9, 27. Abra sua Bíblia neste texto. Já conversei aqui com o Daniel, ele vai colocar na tela também. Você que está em casa, possa acompanhar a leitura. Vamos ler comigo? O que diz Daniel 9, 27? Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Então mostra aqui que esse ser abominável, ele vai se levantar contra o povo de Deus, ele vai destruir os ritos oferecidos no templo, porque ele vai fazer cessar o sacrifício. Veja o que diz Daniel 11:31 agora. Veja o que diz o texto. Vamos ler comigo? Dele sairão forças que profanarão o santuário. Então o templo será profanado. A fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo o quê? Abominação desoladora. É uma profanação completa do templo e das coisas de Deus. Daniel capítulo 12, verso 11 agora, veja o que diz o texto, Daniel 12, 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Essas profecias, meus irmãos, apontam para as ações de um rei sírio, chamado Antíoco Epifânio. Epifânio quer dizer a manifestação da divindade, e que essas profecias então apontam para ele, porque em 168 antes de Cristo, ele proibiu os ritos judaicos. Não poderia ter mais os ritos judaicos. Ele sacrificou uma porca no altar do holocausto, em vez de sacrificar touros, bodes ou cordeiros. Aquele sacrifício do Antigo Testamento era uma sombra que apontava para o sacrifício de Jesus. Então ele pegou um animal considerado pelo povo judeu impuro, imundo, e sacrificou esta porca no altar do holocausto. E ele erigiu dentro do templo um ídolo a Zeus. Ele fez uma imagem de escultura e colocou dentro do templo em Jerusalém. O abominável da desolação, aqui, para Daniel, apontava para este homem, Antíoco Epifânio, que entrou em Jerusalém, entrou no templo e profanou o templo. No entanto, Jesus vê um segundo cumprimento na destruição do templo em Jerusalém. O abominável da desolação é uma referência agora ao exército romano. E o lugar santo é Jerusalém, a cidade santa, considerada pelo povo judeu uma cidade santa. Uma cidade onde era o centro religioso da vida judaica. E por que o exército romano é chamado assim? Porque eles marchavam com ídolos durante a guerra. Eles levavam bandeiras que tinham uma águia, uma imagem de uma águia, que simbolizava então os seus ídolos. E eles entraram em Jerusalém, e entraram no templo, e tiraram todas as riquezas do templo, os vasos, os utensílios sagrados, inclusive o candelabro de ouro,
e incendiaram e destruíram o templo, não deixando ficar pedra sobre pedra. Lembra que quando perguntaram para Jesus, você viu essa construção linda aqui? Que templo tão suntuoso, aquele templo que foi reformado, ampliado por Herodes o Grande. E então Jesus olha para aquele templo e diz, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E esses dias, então, seriam dias de grande aflição. E por essa razão eles deveriam fugir para os montes. Não se preocupar em voltar para casa para pegar algumas peças de roupa ou uma capa, objetos domésticos. E eles deveriam orar por dias favoráveis para que não acontecesse nem no inverno e nem no sábado. Uma vez que eles iam passar por uma grande aflição. A destruição do templo em Jerusalém, meus irmãos, pelo imperador Tito, no ano 70, é um tipo ou uma sombra de eventos futuros do fim dos tempos. O texto diz para nós, porque nesse dia haverá grande tribulação, quando desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias são abreviados. Muitas lutas que nós enfrentamos nesta vida, meus irmãos, nós só podemos vencê-las porque a mão de Deus está com o seu povo. Porque nós temos a marca da promessa nos sustentando. Caso contrário, nós também sucumbiríamos. Se não fosse a direção de Deus, a força de Deus, nós iríamos recuar, retroceder, abandonar a fé e desistir. A destruição de Jerusalém, que está no futuro próximo, é um tipo de fim do mundo. Embora a tribulação, perseguição, sofrimento e julgamentos aqui preditos estejam descritos com palavras relativas à Palestina e aos judeus, esses eventos não têm de ser interpretados como tendo de se referir somente aos judeus. Algumas pessoas olham para essa passagem e falam, não, isso já aconteceu, isso é coisa do passado, isso aconteceu no ano 70, não vai se repetir mais. Aquilo era apenas um símbolo das coisas e de eventos futuros que iam acontecer também no fim dos tempos. No sermão profético, Jesus fala da tribulação como um sinal dos tempos que deve ser esperado por seu povo ao longo do período entre a primeira e segunda vindas. Pois, de acordo com os versículos 29 e 30, Jesus prossegue indicando que esta grande tribulação precederá imediatamente a sua segunda vinda. Querem ler comigo? Vai ser o tema da próxima mensagem, mas eu gostaria que os irmãos lessem, que Jesus também aponta para o fim dos tempos. Veja o que diz o verso 29 e 30. Vamos ler comigo? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A posição, meus irmãos, dos dispensacionalistas de que a igreja não passará pela grande tribulação não tem base bíblica. O povo de Deus não está isento de sofrer tribulação ao longo desta era. Quando a forma final e intensificada desta tribulação irá acontecer? Não sabemos. No entanto, nessa passagem Jesus nos ensina que nós devemos viver os últimos dias. Como é que nós devemos viver em face dos últimos dias? Como é que nós devemos viver em face das tribulações da vida? Jesus está nos ensinando aqui como nós devemos viver. A grande ideia dessa passagem é que a igreja deve estar preparada para enfrentar a grande tribulação. Vamos dizer isso comigo? A igreja
deve estar preparada para enfrentar a grande tribulação. E o que fazer? Jesus, então, olhando esse cenário sombrio e descrevendo o que iria acontecer num futuro próximo, Jesus, então, ensina e orienta os seus discípulos como eles deveriam proceder. Primeira coisa, fuja procurando abrigo. Veja o que diz o verso 15 e 16 novamente. Vamos ler comigo? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiveram na Judéia, fujam para onde? Fujam para os montes. O monte era um lugar onde se refugiavam procurando abrigo, procurando segurança, um ponto mais alto. Por exemplo, quando a água entra dentro de casa, a gente coloca os móveis para cima, não é verdade? Quando a água invade a sua casa, você procura um ponto mais alto para se abrigar. Se o térreo for muito baixo, você corre para o terraço. Se o terraço não for possível, você corre para a casa do vizinho, para um ponto mais alto para se abrigar. Jesus, meus irmãos, profetizou a destruição do templo, que não ficaria pedra sobre pedra. O templo seria novamente profanado pelos romanos. Eles não poupariam ninguém, nem a criança, nem a mulher, nem o idoso, nem os jovens. E por esta razão, eles deveriam fugir da cidade para as montanhas, para preservar a vida. No entanto, os judeus não fugiram. Eles se aglomeraram dentro da cidade pensando que estavam seguros, porque tem os muros, estamos protegidos. Aquela segurança, né? Tem gente que faz um seguro de vida, acha que está protegido, né? Ou a pessoa faz um muro alto, o ladrão não vai entrar aqui. Se entrar até no banco lá em Fortaleza, né? Já pensou? Segurança nós temos só em Deus. Eles pensavam o seguinte: olha, nós iríamos entrar para dentro de Jerusalém porque nós temos o templo, símbolo da presença de Deus. Mas o templo foi profanado. A minha casa foi transformada num covil de salteadores. Eles rejeitaram o próprio Filho de Deus no templo. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. E eles transformaram aquele templo físico no seu ídolo, no seu Deus. Jesus havia dito, veja o que está em Lucas 21, versículo 20 e 22. Veja o que Jesus disse: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Eles deveriam, então, fugir da cidade, quando a cidade fosse sitiada. Tito, então, sitiou Jerusalém. E o cerco durou 5 meses. 5 meses. Os judeus puderam entrar em Jerusalém por causa da festa da Páscoa, mas não podiam mais sair. Ele não deixava entrar, então, nenhum suprimento. E ele cortou o fornecimento de água. Já pensou? 5 meses a cidade cercada, não entrava alimento e não entrava água. Com isso, a fome matou milhares de velhos, crianças, jovens e mulheres. O historiador Flávio Josefo, que ele participou, né, ali acompanhando como historiador, ele era uma testemunha ocular. Ele relata a horrível história de uma mulher que, nesses dias de aflição, ela matou, assou e comeu o seu próprio filho de peito. Já pensou? A mãe comeu o próprio filho por causa da fome? Para sobreviver. E quando chegaram os romanos às casas para saqueá-las, encontraram nelas famílias inteiras de mortos e as habitações superiores cheias de cadáveres. Paralisaram-se pelo horror
o espetáculo. Quando eles entraram, eles viram corpos em decomposição e foram embora de mãos vazias, sem ter tocado em nada. Tão horrível que foi aquela cena na mente e no coração daqueles soldados, porque ninguém conseguia nem sepultar os seus mortos, não tinham como eles saírem da cidade. As pessoas escaparam para a cidade em vez de irem para as montanhas. Eles deveriam ter fugido da cidade, mas fizeram uma ação contrária, entraram para dentro da cidade. O próprio Flávio Joséfo, um grande historiador judeu, que participou desse sítio, nos conta que 97 mil pessoas foram capturadas e convertidas como escravos, e 1.100.000 pessoas morreram nesse cerco pelo imperador Tito. Nesses dias, meus irmãos, de tribulação intensa, fujam procurando abrigo, fujam para a parte mais alta, fujam para as montanhas. E isso não demonstrava covardia, mas prudência e obediência à palavra de Cristo. Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja, ele escreveu sobre esta fuga. Ele diz: mas todo o corpo da igreja em Jerusalém, dirigida por uma revelação divina, dada a homens de piedade antes da guerra, saíram da cidade e foram habitar em certa cidade, além do Jordão, chamada Pela. Então, eles buscaram abrigo. Eles receberam a direção de Cristo. Eles ouviram as palavras de Jesus. Os missionários, meus irmãos, perseguidos por governos anticristãos, eles devem procurar abrigo em outras regiões mais favoráveis para continuar a sua missão em outra localidade. Vejam bem o exemplo da própria família de Jesus. A família de Jesus, perseguida por Herodes o Grande, lembra lá que teve uma mortandade em Jerusalém, daqueles meninos de 2 anos para baixo? Por divina advertência, José e Maria pegaram o recém-nascido Jesus e foram para o Egito, se abrigar, em outra localidade, procurando abrigo. Paulo e Barnabé, perseguidos pelos judeus em Antioquia da Pisídia, partiram para Icônio. Em Icônio, eles ficaram sabendo que os judeus queriam apedrejá-los. Eles fugiram então para Listra e Derbe, onde anunciaram o evangelho. Em outras palavras, meus irmãos, nós devemos usar os meios necessários que Deus nos dá para proteger a nossa vida sem negar a nossa fé. Paulo não saiu de Icônio para negar a sua fé lá em Listra e Derbe, e nem saiu de Listra e Derbe, para negar a sua fé em outra cidade. Não! Eles saíram dessa cidade para se protegerem e continuar a sua missão, para que eles não pudessem ter uma morte precoce. Mas, em segundo lugar, o que nós devemos fazer em face das grandes tribulações e aflições que nós podemos enfrentar? Priorize o que é essencial. Saia correndo e rápido. Veja o que diz o texto. O versículo seguinte, no capítulo 24, versículo 17. O que diz o texto? Quem estiver sob o eirado, não desça tirar da casa alguma coisa. Os judeus, geralmente, eles tinham a parte de baixo, o térreo, e em cima eles faziam tipo uma laje, um terraço, onde eles ficavam ali à tarde, conversando, tendo a vida social em família, em cima daquele terraço, do eirado daquela casa. Então, segundo as palavras de Jesus, quem está no telhado da casa não deve mais descer ao interior para rapidamente reunir o mais necessário dos seus utensílios. Vamos pensar o seguinte: sua casa está pegando fogo, em vez de você correr e salvar a sua vida e a vida dos seus filhos, você fica lá: vou pegar meu notebook, vou pegar meu computador, vou pegar minha bolsa, vou pegar meu sapato, aí você morre queimado e morre os filhos também, você tem que sair correndo. A sua vida é mais importante do que os seus utensílios. Priorize o que é essencial. O perigo
da catástrofe que se abaterá é tão repentino que será preciso correr do telhado para a rua para salvar a vida. Em outras palavras, se você estiver descansando à noite do telhado e ouvir esses sinais, saia da cidade imediatamente, não arrume as malas, apenas vá embora, para se proteger. Igualmente, meus irmãos, ele disse que quem estiver no campo não volte atrás para buscar a capa. Em outras palavras, não vá do campo para casa para pegar uma muda de roupas. A pessoa, não, eu estou no campo, estou sujo, vou tomar um banho, vou no banheiro, vou trocar de roupa, né, e vou pegar uma muda de roupa para eu fugir. Não, vá do campo mesmo e procure abrigo. O surgimento do abominável da desolação exigia uma fuga imediata, urgente. Dê importância às coisas mais importantes. Dê valor àquilo que é essencial. Se a sua casa estiver pegando fogo, não tente salvar primeiro os seus bens, salve os seus filhos, salve-se a si mesmo. Salve primeiro as pessoas da casa e a si mesmo. Nós, irmãos, estamos aguardando a volta de Jesus. Cristo vai voltar. Nós estamos vendo aqui os sinais da oposição. E por essa razão, nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que é peso? É aquele que impede o nosso crescimento espiritual. Nós temos aqui o tema santificação, e nós devemos nos desvencilhar do peso que impede o nosso progresso na vida espiritual. E pecado é toda falta de conformidade com a lei de Deus, ou transgressão dessa lei. Nós devemos nos desvencilhar, para que possamos correr mais leves, mais consagrados, mais santos, mais dedicados, priorizando o que é essencial. Na verdade, nós devemos descartar da nossa vida muito lixo emocional, muito lixo que a gente tem no coração da gente, tem na nossa casa, e caminhar servindo ao Senhor. Não fique embaraçado com as coisas que podem atrapalhar a sua caminhada. Caminhe com fé, com esperança, tire aquilo que está atrapalhando a sua caminhada, priorize o que é essencial. Mas em terceiro lugar, Jesus nos orienta, meus irmãos, quando vier a perseguição, ore por circunstâncias ideais. Veja o que diz o versículo 19. Versículo 19, olha o que diz o texto. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Veja bem que a gravidez é uma coisa tão linda, tão nobre. A mulher ser mãe, amamentar, ter filhos. A Bíblia diz o seguinte, né? Que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Mas neste momento de tribulação, de agonia, é um momento que a gente tem que ter compaixão. Pense o seguinte, as pessoas que estavam fugindo lá de Jerusalém, nesse sítio, já pensou a mulher grávida, a dificuldade que ela tem de correr, ou com a criança pequena ainda de peito, como fugir da guerra, como fugir da situação de uma abominação desoladora, de uma pessoa que ia entrar em Jerusalém sem piedade, sem respeitar crianças, mulheres grávidas, sem respeitar idosos, sem respeitar nenhum valor. Era um momento de grande tribulação, de profanação do templo e de destruição. Então, gestantes e lactantes não conseguiam correr muito o suficiente para escapar da invasão. E então Jesus se compadece, porque esse fato iria acontecer. E ele diz o seguinte, no verso 20, vamos ler comigo? Orai para que a vossa fuga não se dê aonde? No inverno nem no sábado. É mais difícil locomover-se com rapidez no frio, em condições invernais, em condições de um tempo chuvoso. E no sábado, além de estarem reunidos no templo, porque era o sábado judaico, era considerado o dia do Senhor, para o povo da antiga aliança, e ainda no sábado, eles não poderiam andar mais do que 1 quilômetro. Então as viagens eram curtas. E aí Jesus
orienta o seu povo para que eles pudessem orar, para que essa invasão não acontecesse, nem no inverno e nem no sábado. Há muitos crentes, meus irmãos, que chegam a dizer o seguinte: vamos orar para Deus mandar a perseguição na igreja, aí a igreja vai ficar mais, o povo vai ficar mais crente. Porque no tempo da perseguição, os crentes eram mais zelosos. No entanto, meus irmãos, a Bíblia não diz a gente orar por perseguições. Porque as perseguições virão intensamente. Aqueles que querem viver uma vida piedosamente em Cristo serão perseguidos. Nós não precisamos orar por perseguições. A Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades, sabe para quê? Para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. A igreja será perseguida neste mundo caído. Nós não precisamos orar por perseguições, porque a igreja é perseguida. A igreja é perseguida fisicamente. Hoje eu estava vendo um vídeo, um pastor lá de Brasília, colocando que no Congo, eles mataram 70 cristãos, decapitados. Nós temos o Estado Islâmico que corta a cabeça dos cristãos. Nós temos irmãos na junta de missões, ou na APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que eles não podem informar para os pais onde eles estão, por causa da perseguição ferrenha contra o Evangelho. Porque pregar o Evangelho nesses países do Oriente Médio, alguns deles, é um crime, digno de morte. Então, nós não precisamos orar por mais perseguições, nós devemos orar pelo avanço do Evangelho. Nós devemos orar por aqueles que estão sofrendo como na igreja perseguida. Nós devemos orar por nossas autoridades para que possamos viver uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. E nós devemos orar para que haja avivamento na igreja, e não apostasia da fé, para que o povo de Deus possa permanecer firme em meio às tribulações da vida. Mas, finalmente, meus irmãos, Jesus nos ensina que nós devemos tomar cuidado com os falsos profetas e os falsos cristos. Não acredite nas mentiras dos falsos cristos e dos falsos profetas. Veja o que diz aí o versículo 23. Vamos ler comigo? Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo está aqui, ou ei-lo ali, não acrediteis. Então, não acreditem em falsos messias, que os apresentam falsas promessas de prosperidade. O engano religioso, meus irmãos, está em alta. Novas seitas, novas doutrinas, novas igrejas se multiplicarão, trazendo aqui um novo evangelho, um novo Cristo, não Cristo da Bíblia, mas um Cristo falso. Eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Cuidado com os falsos pastores que pregam um falso evangelho. Pastores que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. Na verdade, a nossa vida é que precisa ser atualizada pela Bíblia. Pastores que pregam que o Antigo Testamento não vale mais. Agora o caminho da graça. Pastores que já foram até da nossa denominação e hoje são heréticos. São pastores desviados da fé cristã. Eles ensinam o seguinte: você não precisa mais se congregar, você não precisa mais de igreja. Mas, na verdade, não existe crente sem igreja. Quem edificou a igreja não foi o pastor Marcelo, foi Jesus que diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse, meus irmãos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, pseudos
cristos e pseudos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E esses falsos cristos e falsos profetas operam falsos sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E vemos hoje a explosão da falsa religião. No entanto, não será possível enganar os eleitos, sabe por quê? Uma vez que da mão de Cristo ninguém pode nos arrancar. Ninguém pode nos tirar da mão de Jesus. Quando Ele nos salvou, Jesus não brincou de salvar a gente, Ele nos salvou para sempre. Da mão de Jesus ninguém pode nos tirar. Os discípulos de Cristo não serão enganados nem mesmo pelos sinais e prodígios extraordinários, porque nós temos discernimento espiritual entre o certo e o errado, entre o que agrada a Deus e o que não agrada. Nós temos o conhecimento de quem Jesus é. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Nós conhecemos quem é o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. O Cristo da Bíblia diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Nós não acreditamos na heresia das testemunhas de Jeová que negam a divindade de Jesus, porque o nosso Cristo é divino, Ele é Deus homem, Ele é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí Jesus fala assim, vede que vos tenho predito. Ou seja, Jesus já disse. Quando a tribulação chegar, meus irmãos, eles não terão como dizer, por que o Senhor não nos avisou? Jesus avisou, vede que vos tenho predito. Eles não têm como falar com o Senhor, por que o Senhor não nos preparou para isto? Para esses momentos de dificuldade, de tribulações, da grande tribulação, por que o Senhor não nos revelou isso? Eles não têm como falar que Jesus não havia dito isso antes, uma vez que eles foram avisados de antemão. Jesus então falou, olha, quando acontecer, lembra do abominável da desolação, que vai entrar em Jerusalém, vai destruir o templo, não vai ficar pedra sobre pedra. E quando Jerusalém estiver cercada, olha, fujam para os montes. Vede que eu vos disse isso de antemão. Jesus, meus irmãos, é o profeta dos profetas. Jesus é a palavra encarnada, Jesus é maior do que o profeta Moisés. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto. Se alguém falar assim, olha, Jesus apareceu, mas ele está lá no deserto. Jesus diz, não saiais. Ou ele no interior da casa, olha, ele está ali naquela casa ali, ó. Não acrediteis, uma vez que a vinda de Cristo não será escondida. Algumas pessoas fazem o arrebatamento da igreja, será secreto. Não, o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que Deus vai tocar a trombeta. Quando Jesus vier, todo olho verá. Não vai ser um arrebatamento secreto. O povo de Deus, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. A vinda de Jesus não será escondida, mas será pública e visível, todo olho verá. Veja o que diz o verso 27 desse capítulo. Vamos ler comigo? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, quando o raio, rasga o céu, a gente vê. Não é oculto, não é escondido. E aí Jesus pega esta figura do raio, do relâmpago, e fala assim, assim será a vinda do Filho do Homem. Sua vinda será vista universalmente, todo olho verá. E aí Jesus fala assim, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Assim como as aves de rapina veem o cadáver, e para lá se dirigem, quando os abutres
vê um corpo em decomposição, eles começam a voar. E a gente vê, por exemplo, quando a gente começa a ver o urubu rodeando assim, a gente sabe o quê? Tem um corpo em decomposição ali. Não é assim? Aí Jesus, então todos saberão que ele, o Filho do Homem, estará retornando. Em outras palavras, será tão impossível para a humanidade não ver a vinda do Filho do Homem, quanto é para os urubus não ver o cadáver morto em decomposição. É algo notório. Não se deixe enganar, a vinda de Jesus será evidente. Não vai ser escondido, olha, ele está no deserto, ou está naquela casa ali escondidinho. Não, todo olho o verá. A vinda de Jesus será uma vinda cósmica, universal, e todo joelho vai se dobrar diante dele. O diabo vai se dobrar diante, confessar que ele é o Senhor. Os demônios também vão se dobrar. Os ímpios também vão se dobrar e confessar que ele é o Senhor. Só que esses vão receber a palavra mais dura da sua vida: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas os crentes que foram resgatados, comprados pelo sangue de Jesus, vão ouvir as palavras mais doces: vinde, benditos do meu Pai, para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos: como viveremos? Em face deste mundo caído, das tribulações da vida, ou da grande tribulação? Primeiro, suportando a tribulação com fé firmada em Cristo. Ele está no controle de todas as coisas. Jesus não é quase soberano, ele é completamente soberano. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. A sua palavra é infalível. É por isso que ele profetizou a queda de Jerusalém, a destruição do templo. Isso aconteceu no ano 70. Ele está conosco em todas as situações. Quando ele fala, as coisas acontecem. Ele profetizou a destruição do templo em Jerusalém, e isso aconteceu no ano 70. E a destruição do templo é um sinal, é um tipo do fim do mundo. Quando vier a grande tribulação antes do fim do mundo, nós iremos vencer com Cristo, meus irmãos, porque esses dias serão abreviados por causa dos eleitos de Deus. O Senhor guarda o seu povo. Nós iremos vencer as tribulações da vida e a grande tribulação, porque o Senhor está com o seu povo eleito. Os eleitos não perdem a salvação. Os eleitos vão perseverar até o dia final, porque aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E um dia, Ele colocará um ponto final em toda a nossa dor. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E quando Ele vier, Ele matará o anticristo com o sopro da sua boca. Com o sopro da sua boca, Ele vai matar o anticristo. Esse que se levantará contra Deus e contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Jesus o matará com o sopro da sua boca. Mas, meus irmãos, como viveremos? Em face das tribulações da vida, vivendo sem medo. Para que ter medo? O Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As palavras de Jesus no Monte das Oliveiras não foram para nos assustar. Não foi uma cena de terror. Mas servem de aviso para que nós não sejamos surpreendidos, mas avisados, para que a gente possa vigiar mais, orar mais, consagrar nossa vida mais, levar Deus mais a sério. Além do mais, essas palavras são um prenúncio do nosso triunfo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A Bíblia diz em Lucas 21, 28,
Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Vamos levantar a nossa cabeça, olhar para cima, olhar para Cristo, porque a nossa redenção se aproxima. Um dia, quando Jesus vier, nós receberemos um corpo de glória, um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Nós receberemos um corpo incorruptível que nunca mais vai pecar, um corpo que nunca mais vai adoecer, nunca mais vai padecer, nunca mais vai sofrer, e nós moraremos para sempre com o Senhor, no novo céu e a nova terra. Os crentes em Cristo não precisam ter medo. O profeta Isaías chega a dizer o seguinte: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que Deus nos abençoe. Vamos viver sem medo, mas enfrentando com coragem os desafios da vida, pregando o Evangelho, sem medo dos desafios, das tribulações ou da grande tribulação antes do retorno de Jesus no último dia. Que Deus nos abençoe.